O tempo de se consertar o telhado é quando não está chovendo. Tá bom? O tempo de se consertar um telhado é quando não está chovendo. Eu terminei essa frase ontem, o culto, e hoje, né, o pastor me deu outra oportunidade, irmãos. Falou, você vai ministrar. Falei, glória a Deus, né? Então, nós vamos dar uma continuidade aqui sobre o livro de Neemias, mas que você saia com essa frase no teu coração. O tempo de consertar o telhado é quando não está chovendo. Não é esperar as situações difíceis chegar, trabalhar com prudência. É isso que o Senhor quer de nós, amém? Glória a Deus. Então, abra comigo a tua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2, versículos do 17 ao 19. Quero trazer uma palavra dentro da reconstrução. E quando eu li essa parte de Neemias, me chamou a atenção esse texto. Eu quero compartilhar com vocês essa noite, que eu creio que vai ser de muito proveito. E já estou ministrando a palavra. Então, Neemias 2, do 17 ao 19. Glória a Deus. Está lá no telão e diz assim. Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrios, ou seja, motivo de vergonha, de humilhação. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Eu coloquei até 19. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Até aqui um pouquinho. A palavra de hoje é, o Senhor fortalece as nossas mãos. Amém? Você pode dizer comigo? Diga, o Senhor fortalece as minhas mãos. Amém, irmãos? Então, que o Senhor essa noite abra o nosso entendimento, que a unção que nos ensina esteja sobre este lugar. Que o Espírito Santo nos ensine, nos capacite a ter as obras das nossas mãos fortalecidas, apesar de qualquer circunstância. Amém? Glória a Deus. É muito séria essa palavra, irmãos, porque é algo que eu sempre tive comigo, não na profundidade, lendo o livro de Neemias, mas eu sempre entendi que nós precisamos ter a bênção de Deus nas nossas mãos. Você entende, sabe quando a pessoa, tudo que ela põe a mão quebra, estraga, desanda. As pessoas brincam, aquela pessoa tem a mão, tem o dedo, isso, pôde, né? Pôde. Então parece que a pessoa, tudo que ela põe a mão, parece que não dá continuidade, não avança, não prospera, porque é um princípio bíblico. A Bíblia diz em Deuteronômio 28 que o Senhor iria confirmar as obras das nossas mãos. Quando fala de confirmar, fala, eu vou abençoar e o que você fizer com as tuas mãos vai ser bem sucedido. Aonde você impor as mãos, vai acontecer algo, porque eu vou ser com você quando você usar as tuas mãos. Então as mãos é muito séria, porque fala da nossa obra. Eu não sei você, quando eu organizo a minha casa, eu organizo com amor. Eu pego nas minhas coisas com amor.
Há muitos anos atrás eu tive uma pessoa que foi limpar a minha casa há muitos anos mesmo. Ela era de um outro lugar, outro ministério, eu não conhecia ela direito. E tudo que ela fazia na minha casa danificava. Eu tinha recém-reformado isso lá por 2013, 2014. Eu tinha recém-trocado a janela pela primeira vez. Eu troquei a janela, a hora que ela foi limpar a janela. Eu cheguei, eu estudava. À tarde, nós fazemos um curso teológico. A hora que eu cheguei em casa, os vidros da cozinha estavam todos riscados. E ela disse para mim, isso daqui sai, né? Eu falei, sai, se trocar o vidro, sai. E eu comecei a observar que tudo que ela fazia ficava estranho. E eu me lembro que eu estava ajudando ela, porque ela tinha um marido que estava com tratamento de câncer, ele não era aposentado. E ela não tinha um emprego fixo, aquela misericórdia me comoveu, e eu falei, não, eu vou pegar ela de vez em quando para organizar minha casa, porque eu estudo, tenho uma vida corrida. E eu me lembro que eu, pela compaixão do marido no tratamento de câncer, por mais que eu não conhecia ela, eu quis ajudá-la. Mas eu percebi que tudo que ela pegava na minha casa dava problema. E um dia, e ela comia comigo, com meu marido na mesa, e um dia nós fomos comer na mesa, e eu me lembro que eu piquei um mamão, eu fazia almoço para ela. Ou comprava marmita, eu fazia algo para ela ter um almoço. E eu me lembro que quando eu piquei o mamão, ela olhou para o meu marido e falou assim, ele come igual um rei. Mas não foi ela que falou, foi o espírito da miséria. Porque aquele mamão era do sacolão. Eu acho que custava R$1,50. Eu olhei aquilo e falei, eu entendi. As obras das mãos delas não é abençoada. E ela ficou bem pouquinho tempo comigo, bem pouquinho. Quando chegou o final do ano, eu falei, se eu vou te ajudar nós dar uma faxina na casa, eu dava remédio para ela quando precisava, roupa, eu ia ajudando do jeito que dava. E quando fechou, eu dei para ela um valor a mais. Falei, tá aqui. Quando eu precisar, eu te chamo. Você já falou isso? Sabe, na loja? Depois eu volto. Você viu 20 mil roupas? Vou dar uma volta e depois eu volto. Nunca mais você voltou. Nem eu. Aí, e elas nem acreditam mais também que a gente vai voltar, né? E eu me lembro que ela foi embora, eu nunca mais peguei ela. Porque aonde que ela colocava a mão na minha casa danificava, porque as obras das mãos dela não estavam abençoadas. E eu levo muito a sério isso, irmãos. As obras das mãos. Porque quando você tem a bênção de Deus, quando você toca, prospera. Quando você toca, é abençoado. Quando você toca, restaura. Gente, eu já consertei impressora sem saber nada. Porque eu pedi para Deus. Não, Cleiton, não conta comigo. Pelo amor de Jesus, que lá foi uma necessidade. Eu me lembro que eu estava no outro ministério, a impressora não funcionava, eu tendo que imprimir. Chamaram um rapaz para arrumar nada. Eu falei, Senhor, me ajuda a consertar essa impressora. Não estava passando informação do computador para a impressora. Eu não sei o que eu fiz. Eu sei que ela funcionou. E glória a Deus. Porque eu pedi para Deus me capacitar. Então, as obras das nossas mãos, irmãos, é muito sério. Tem pessoa que não para emprego. Tem pessoa que não consegue deixar a casa em ordem porque precisa pedir, Deus, abençoa as obras das minhas mãos. Eu conversando muito com a Esther esses dias sobre fazer comida. Eu falei, Esther, quando você casar, você vai ser uma excelente cozinheira. Não porque você cozinha agora, é porque você me vê cozinhando. Hoje você não precisa, mas quando você casar, você vai cozinhar bem, porque você me vê cozinhando. Na minha casa, eu não cozinhava até casar, mas o meu pai cozinhava, e meu pai cozinhava muito bem. E eu vendo meu pai cozinhar, eu aprendi, mesmo eu não cozinhando. Então, os nossos filhos estão vendo as obras das nossas mãos o tempo todo. Os nossos filhos estão aprendendo conosco como a gente faz as coisas. Então, eu quero dizer para você que é muito sério. Então, mãos fracas trabalham mal. Mãos fracas trabalham de maneira fraca. Então, a nossa casa, onde você põe... Isso aqui, essa palavra, irmãos, não é só para
para a tua vida de ministério, para a tua vida toda. Precisa-se ter as obras das mãos abençoadas. É quando você faz algo e as pessoas te elogiam. Não é porque o que você fez é muito maravilhoso, mas quando você fez, a tua obra foi boa, porque Deus confirmou. Uma vez eu observei uma mãe dar água para as filhas. Olha que sério isso, há anos atrás. E a criança foi pedir água. A mãe estava tão no automático, ela foi enchendo um copão de água. A criança era pequena, devia ter uns 4 anos. Encheu tanto copo de água, foi tão no automático que a criança saiu até com o copinho chacoalhando assim. Porque a mãe já estava virada. Ela já estava no automático. Nem para pôr a água de uma maneira correta para uma criança um tanto certa, ela não conseguia fazer. Eu observei isso. Às vezes a ira, às vezes a rotina, o cansaço, pega aí, não sei o quê. Já não é mais com amor, já não coloca com amor, já não coloca prestando atenção, já não está presente nas atitudes que está fazendo. É automático. E eu observei, e quando vai tocar, vai arrumar o cabelo, não chama com cuidado, arruma, puxa com força. É tudo muito brusco, é tudo muito forte, é tudo muito rápido, é tudo muito mal feito. E eu observei que as obras da mão. E essa pessoa hoje se encontra numa crise familiar. Então, o nosso cuidado com as nossas mãos é muito sério, irmãos. A forma que a gente trabalha, que a gente toca é muito sério. Por isso que eu observo lugares, quando a pessoa faz algo, eu observo não apenas o bonito, a beleza, eu observo a intenção do que foi feito. Porque tem como pôr uma comida numa mesa de qualquer jeito. E tem como colocar uma toalha. Tem como colocar garfo, colher, o que gostar, de um jeito que a pessoa percebeu que foi feito com a intenção correta. Às vezes a gente quer ser espiritual, jejuar muito, orar muito. Mas a nossa vida cotidiana, ela é espiritual tanto quanto. É espiritual você limpar a tua casa, você lavar o carro, é espiritual a forma que você se veste, é espiritual a forma que você se comporta, é espiritual a forma que você toca. A gente não separa secular de espiritual. Tudo é espiritual, irmãos. Arrumar a casa é espiritual. Pegar, cuidar, zelar é espiritual. Então, eu entendo que a gente muitas vezes pega o espiritual e está aqui. Mas ontem as meninas aqui servindo, sexta-feira aqui decorando, é espiritual. Quando acabou, conversamos, estava um tempo de comunhão muito gostoso. Acabou, meu marido que estava aqui, a gente foi limpar a igreja, irmãos. E era espiritual. Arrumar, tiramos toda a decoração, você viu, né, Fran? Se empolgamos. Esther, na força do Senhor, guardou um monte de coisa, a gente foi organizando com amor, porque era espiritual. Eu limpo o banheiro, é espiritual para mim limpar o banheiro. Porque quando eu estou limpando, eu estou pensando, é para o Senhor. A Bíblia diz, tudo o que fazer como para o Senhor. E como é que eu faço qualquer coisa para Deus? Tudo é espiritual. Então a obra das nossas mãos precisa ter a bênção de Deus. Precisa ser abençoado. Tudo que entra aqui, irmãos, é igual na nossa casa. A gente tem que zelar, a gente tem que cuidar, a gente manuseia com zelo. A Bíblia diz, é zelo pela casa do Senhor. É zelo, é cuidado, é obra das mãos. Então hoje o Senhor vai fortalecer as nossas mãos, amém? Por quê? Porque muitas vezes a mão acaba cansando de fazer as coisas. Aí tá que nem aquela mãe enchendo, já não discerne mais. Já não discerne. Então, quando a Bíblia diz aqui, quando Neemias começou, falou, agora vamos começar a obra, vamos remover a vergonha, o opróbrio, vamos começar. Aí no versículo 17 ele diz,
Vocês estão vendo a miséria? Falou para todo mundo que ia começar a construir. Vocês estão vendo Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Ou seja, olha a situação. Agora vinde, pois, vamos reedificar os muros de Jerusalém e deixemos de ser uma vergonha ou opróbrio. Então, para passar da vergonha, passar da humilhação, tem que ter uma atitude. E diz aqui, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Ou seja, assim como a boa mão de Deus está sobre mim, assim também a minha mão vai ser boa. Eu vou reproduzir com as minhas mãos o que a boa obra, a boa mão do Senhor faz em mim. É consequência. E diz mais, estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Então, para começar, irmãos, para começar a edificar, para começar a fortalecer as mãos, precisa-se de uma disposição e precisa também disseram, disponhamos-nos a edificar e fortalecemos as mãos. Nós precisamos se dispor a edificar. E aí começa a ser fortalecidas as nossas mãos. O que você propõe a fazer, qualquer mudança que você precisa na sua vida pessoal, em qualquer área, precisa ter uma boa disposição. Tem que ter disposição. Nenhuma mão é fortalecida de qualquer maneira, levando por levar, fazendo por fazer, para ter uma edificação eficaz, para ter algo realmente reconstruído, precisa ter disposição e também as mãos fortalecidas. E o que acontece, irmãos? Olha como é sério. Diz aqui, porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, né, esse trio aqui do inferno, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-se contra o rei? Então aqui eu vou me aprofundar um pouco mais. Para se começar uma boa obra é necessário disposição e força. Assim que a obra irá dar início, se levanta a primeira oposição. Qual foi as duas primeiras atitudes desses três? Zombaria e desprezo. Não pense você que quando você começar a fazer algo relevante, correto, a se posicionar, não virá sobre nós zombaria e desprezo. E agora eu quero abrir um adendo sobre a zombaria. Eu tive uma pessoa que uma vez me ligou, mandou mensagem pela manhã, uns anos atrás, eu tinha recém vindo de uma vigília. Então eu estava de manhã, eu falei, vamos dar uma mensagem para essa pessoa, eu só dei um oi. Quando eu dei um oi, aí desenrolou o manto, irmãos. E essa pessoa começou a falar da crise do casamento dela. E ela começou a dizer a raiva, a ira e o ódio que ela sentia pelo marido. Da forma que ele falava com ela e com os filhos. E ela começou a falar, quando ela começou a escrever, não falar escrever, eu tive um discernimento. Eu falei, o que está atuando na vida dele é o espírito da zombaria. E esse espírito provoca a ira naquela pessoa que é alvo da zombaria. Ela falou, é isso que eu sinto. Eu falei assim, quando ele começa a dizer que você não vai dar certo, começa a te tratar como se você fosse infantil, te tratar como se você, sabe, assim, a pessoa trata o outro como se ele fosse doido, louco, retardado, começa a zombar, começa a tirar sarro, começa a entrar em cinismo, a outra pessoa vai ficando irada. E ela falou, é isso que eu sinto, eu tenho vontade de matar ele. Eu falei, eu acredito, porque é zombaria. Existe um demônio, irmão, chamado espírito zombeteiro. Ele irrita tanto
que leva a pessoa a se irar. E quanto mais a pessoa se ira, mais ele zomba. E eu comecei a falar para essa pessoa, então a partir de agora, quando o teu marido chegar do trabalho, ele vai chegando em casa, olha o que ela falou, vai me subir numa ira. Eu falei, então quando ele chegar em casa, que ele estiver chegando no portão, você vai orar e vai falar, Senhor, que só entre o meu marido e esse espírito de zombaria não entre junto. E comece a orar. Porque é esse espírito que está te enlouquecendo. É esse espírito que está tirando as tuas forças, que está querendo fazer você desistir do teu casamento. É esse espírito que está entristecendo os seus filhos, deixando eles amargurados dentro de casa. É esse espírito de cinismo que fica zombando de tudo que o outro faz, da forma que o outro fala, da forma que o outro se comporta. É um demônio que está falando através dele. E para a glória de Deus, ela venceu. Ela venceu. Então, se você se deparar com alguém que brinca demais além do normal, que chega a irar, que chega a irritar ao extremo, pode ser que há uma zombaria ali. Porque para o outro irar a tal ponto e a pessoa perde as forças, a pessoa desanima, a pessoa enfraquece. Porque a pessoa, ela se torna alvo de escárnio. Aí, quando o outro percebe que irritou, aí cutuca mais. Quem percebeu? Cutuca, cutuca, cutuca. E vai atrás cutucando ainda. É o próprio tridente das trevas. E vai cutucando, vai cutucando. E a pessoa vai dando um ódio nela, descomunal. Quem está entendendo? Tem muito humorista no mundo disfarçado de humorista, mas são espíritos zombeteiros, que escarnecem, que ri de crente, ri de santidade, ri de pureza, zombam, 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 e a pessoa que fica ouvindo vai dando uma raiva. Então eu vou dizer para você, é um espírito que está agindo nessa pessoa. Então se você se deparar com o espírito de zombaria, resista, porque ele é o primeiro que quer tirar as forças das nossas mãos. Quem entendeu? Não é brincadeira. Quando eu comecei a falar com essa pessoa no celular, meu cabelo começou a arrepiar, eu comecei a me arrepiar, eu falei, esse é o espírito, foi discernido. E a Bíblia fala em Provérbios, uma vez discernido o espírito, ele tem que sair. Tem que sair. Então tem brincadeira, irmãos, que não é brincadeira. Que não tem nada de engraçado. Está deixando o outro enfermo da alma. E distanciando emocionalmente. Então, cuidado, porque isso que os três tinham era zombaria. O quê? Vocês vão edificar esses muros? Vocês? Quem vocês pensam que vocês são? Quem vocês acham que vocês... Vocês! Então, eles começaram a zombar. E diz aqui que zombaria é um desdém, é um menosprezo, é uma ridicularização, é um escárnio. Eles fizeram tudo isso com Neemias e a sua equipe. Depois é o desprezo que eles sentiram. E o que é o desprezo, irmãos? Falta de consideração, repulsa. É isso que... Então, não pense você que o inimigo não faz isso, não se levanta dessa maneira. Ele se levanta, irmãos. E nós temos que resistir. Então, quando nos levantamos para fazer algo em Deus, despertamos também a oposição. Quando a gente se levanta para fazer algo, nós também despertamos o outro lado, irmãos. Nós despertamos. Nós despertamos, muitas vezes, pessoas que estavam com sentimentos todos guardados dentro dela. Até o momento oportuno de revelar. A oposição, revelar a zombaria, revelar o que está no coração. A força e a disposição são importantes para suportar tais afrontas. O inimigo irá usar de todas as formas para nos enfraquecer e desanimar e depois nos parar. Não pense você, muitos do que fazem as pessoas pararem de fazer aquilo que Deus as chamou para fazer, foi algo que falaram, que fizeram, que zombaram, que desprezaram. Não foi do nada, irmãos. Ai, agora eu cansei, trabalhei demais. Não.
Algo aconteceu para arrancar as forças. Algo aconteceu para tirar. E é isso que o inimigo quer fazer. Então, Neemias 4, do 1 ao 7. Olha como que foi a forma da afronta sendo aumentada. Presta bem atenção que esse texto é muito sério. Neemias 4, do 1 ao 7, diz assim. Neemias 4, do 1 ao 7. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, olha só, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Olha a palavra deles. O que eles vão fazer? Eles são fracos. Eles são fracos, eles não vão dar conta. O que eles estão achando? Gente, olha como é sério. Eles são fracos. Como que vai acontecer isso? Eles vão sacrificar, zombando até mesmo da fé. Darão cabo da obra num só dia. Eles não falaram o que é fazer num só dia. Zombando o quê? E um dia eles vão levantar tudo isso? Eles vão renascer, estão mortos. Como que vão renascer? Acaso dos montões de pó as pedras foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Olha o nível da afronta. Um estava escarnecendo, o outro falou: tá bom, vamos dizer que eles levantem esses muros. Mas eles vão ser tão fracos, tão frágeis, que uma raposinha, a hora que subir no muro, que derruba tudo. Você sabia que é assim que é a nossa vida? Às vezes a gente tem um alvo, nós temos uma meta, nós temos algo em Deus. O diabo diz: você vai fazer isso mesmo? Você não vai dar conta. Você não dá conta de fazer isso. Qualquer coisa que acontecer, vai derrubar tudo. Vai ser tempo perdido, vai ser só prejuízo, porque você não vai dar conta. Quem entendeu? É sério ou não é? Um disse isso, outro disse o outro. E ouve, ó nosso Deus. Olha só que Neemias diz. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio, a sua vergonha sobre a cabeça deles. E faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Neemias está dizendo: Senhor, envergonha o inimigo e glorifica o teu nome na nossa vida. Envergonha o inimigo, Senhor. Coloca o inimigo debaixo dos nossos pés envergonhados. Porque nós vamos fazer sim, nós vamos conseguir sim, nós vamos fazer a tua obra. Quer entender, irmãos? Pegue isso para a tua área de necessidade. E diz mais, versículo 5. Não lhes encubra a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então, até que o povo estava bem, amém, irmãos? Eles viram a afronta, zombaria. O que é? Você vai começar de novo? Você tem certeza? Já não está na hora de parar? Já. Eles começaram a afrontar. Mas o povo falou: não, nós vamos edificar. Enquanto eles falavam, amaldiçoavam, denegriam, o que acontecia? Eles tinham ânimo para trabalhar. Então aqui me ensina algo. A afronta do inimigo, irmãos, nunca vai ser motivo da gente parar. Não é motivo. As dificuldades, a oposição nunca vai ser motivo da gente parar. Eu me lembro que quando a gente estava reformando a nossa casa, 2019 para 2020.
estava indo, aí veio a pandemia, e não podia ir muitas pessoas entrar no condomínio tal, e a gente, eu grávida para ganhar a Eloá, então eu tinha pressa, ela nasceu em abril, então eu tinha pressa. E estava aí a obra normal, tal, o pedreiro, uma pessoa extremamente silenciosa, como pessoa, quando eu tinha que trabalhar, tinha que fazer barulho mesmo. Irmão, chegou um dia que o meu vizinho endoidou. Endoidou. Queria que parasse a obra. Foi na portaria, falou que tinha que parar a obra. É esse espírito aqui, ó. Tava os 3 neles. E o pedreiro parou, ficou com vergonha, e falou, e agora e tal? Eu falei, mas isso era umas 3 horas da tarde, ele tinha horário para trabalhar, ele cumpria. E eu lembro que eles ficaram. Aí o síndico, conhecendo a gente, conhecendo eles, falou, não dê bola, continua a obra. Irmãos, mas aquilo me irritou de tal maneira que eu tive que ir para o meu quarto pôr uma Cassiane e cantar com muito louvor. Cantei, irmãos, porque, olha, quem canta os males espanta, irmão, já dizia alguém aí. Porque a afronta me irritou, porque eles tinham passado por reforma recente. E quando o inimigo quer zombar de você, ele não se preocupa se você vai ter filhos, se não tem, porque o inimigo não tem misericórdia. Não tem misericórdia. Aquilo foi uma guerra. Meu marido teve que fazer uma declaração. E o porteiro, o síndico, estava do nosso lado. Beleza. Irmãos, passou poucos dias, irmãos. Diga poucos. Meu marido saiu e me mandou uma mensagem. O vizinho perguntou se você estava em casa. Eu falei, ué? Ele quer falar com você. O que ele quer? Eu falei, eu não sei. Os mesmos. O Sambalate, o Tobias e o Gessém lá. Aí eu falei, vizinho quer falar comigo? Eu não fujo, né, irmãos? Eu não fujo. Eu fui lá ver. Ele no carro com a esposa lá. Falei, oi, queria falar comigo? Eu queria te contar que essa semana eu vi um vulto no meu quarto. Falei, é um demônio. É o quê? Falei, é um demônio. Eu pus o medo nele, irmãos. Porque era mesmo. E estava querendo que eu fosse lá orar. Vai encarar aquele cão que se invocou lá através da desonra. Porque se dizia crente, irmãos. Eu falei assim, é demônio, onde que saiu? Ele saiu do closet e foi vindo para minha cama. Eu falei, é demônio, tem que expulsar. O que aconteceu lá? Tem pecado no closet, tem pecado na cama. Tem que pedir perdão e expulsar, tá bom? Deus abençoe. O Satanás apareceu para eles, irmãos. Porque quando o inimigo se levanta contra nós, aqui Neemias falou, você acende a ira de Deus. Ô, irmãos, deixa Deus cuidar de você. Dá uma raiva na hora, irmãos, dá ou não dá? Nossa, parar a obra, irmãos. Parar a obra por birra. Parar a obra porque eu não quero barulho. Parar a obra, irmãos, à toa. Eu fui para Deus, fui cantar lá, a Cassiane me ajudou. Fiquei cantando no quarto lá, fiquei adorando, cantando. E Deus deu a vitória. E a minha parede era grudada com a dele. De um lado tinha Deus, do outro tinha o vulto. Ô, irmão, eu fiquei feliz aquele vulto ter ido lá. Porque ele temeu. Ele não estava temendo, não, irmãos. E sabe quem que era esse homem? Esse vizinho? Uma vez eu me compadeci deles. Eu fiz uma oferta pela salvação dele. Eu orava por eles. E ele foi alcançado pela misericórdia de Deus. E ele contou para mim. Eu falei, você sabia que eu fiz uma oferta por você, para a tua salvação? Ele ficou me olhando. Me deu até um livro. Não li o livro, bênção, o livro de um pastor aí. Só que depois de um tempo entrou ar no cérebro dele, irmãos. Ele começou a invocar com a gente. Sabe qual que é o pior? Eles se mudaram da casa. E sabe o que é pior? A família acabou. Desfez a família deles. Não dá para brincar, irmãos. Não dá para parar a obra de ninguém, não. Tá bom, irmãos? Glória a Deus. Abençoa a obra dos outros, tá? Se for de bênção, abençoa. O Senhor abençoa essa obra, que ela avance, que ela cresça. Não se torne oposição naquilo que é de Deus. Então a gente vai lutar contra Deus, não contra as pessoas. Quem entendeu? Então acabando, tá bom, irmão? Você gostou dessa parte, né? Tem uns que tem que ter uma visita de uns vultos lá, irmãos.
para o corpo voltar. Tá muito assim, sabe, afloradinho, mitidinho. Você trabalhando honestamente, correto. Eu me lembro, quando acabou a nossa obra, irmãos, eu não vi a hora daquela caçamba sair da frente da minha casa. Irmãos, eu grávida, sabe como eu encontrava minha roupa para se arrumar? Minhas roupas estavam todas em saco de lixo preto, porque nós tínhamos que tirar tudo. Eu ia, irmãos, naquele saco preto e catava uma roupa aqui, servia. Eu falei, glória a Deus. E caí a roupa que eu tinha que escolher. Aí veio uma pessoa te incomodar, você doido para pôr tua roupa nos guarda-roupa, doido para arrumar. E eu estava com prazo contado, porque eu tinha que ter neném, irmãos. E o povo com medo de sair lá fora do condomínio e morrer com o vírus. Estava um negócio de doido. É Deus guardando o nosso emocional. E Deus nos guardou. E depois ainda fez a obra. E graças a Deus mandou uns vizinhos lá, irmãos, abençoado. Povo, bênção. Então eu vou dizer para você, não pare a obra. Ainda que você fique irritado no processo. Ainda que você fique bravo no processo. Não pare. Põe a Cassiane com muito louvor. Ora, dá uma adrenalina e volta para a obra. Amém? Coisa simples. Agora tem coisas profundas, né? Então, o que acontece? Então, eles disseram que mesmo com a afronta, eles não desanimaram. E no versículo 7 diz, mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, estão aqui junto à gangue toda agora, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobre modo irado. Então eles chamaram o povo deles e viram que a obra continuava, aí eles ficaram muito irados. Então o que acontece, irmãos? O que nós temos que fazer quando vir uma intensidade maior de luta, quando a gente está no meio das obras? O que eu tenho que fazer? Qual que é a minha atitude? Neemias 4:9 começa a dar a primeira direção para nós. Quando se aumenta a perseguição, a afronta, quando se aumenta o ataque, porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Primeira coisa que nós temos que fazer, orar, coisa que Neemias sempre fez, e agora vigiar, colocar guarda. Irmãos, oração sem vigilância, irmãos, é inocência. A gente ora, irmãos, e nós temos que vigiar, porque tem que caminhar junto. Então, Neemias orou e falou, então, já que eles já se reuniram para vir contra nós vamos agora pôr guardas nos muros para proteger a obra. Eu quero dizer para você, se você percebe algum ataque, proteja com vigilância. Discina de onde vêm as guerras, de onde vêm as lutas. Segundo, o que fazer? Neemias 4:10 ao 12. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes, nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então, o que acontece? No meio dessa afronta, os que carregavam os escombros, os restos da construção do muro, eles começaram a se cansar. Porque eles não eram pessoas habilitadas nessa questão. Eles foram convocados e de boa vontade aceitaram a missão. Só que no decorrer eles se viram cansados do trabalho. Se você ler Neemias 3, as pessoas que foram convocadas para a construção eram as mais variadas. Tinha nobres, tinha sacerdotes, tinha ourives, tinha pessoas de todas as classes sociais, de todas as posições. Então, era muita variedade de pessoas
para construir. E no meio desse monte de gente, os que estavam carregando cansaram, perderam as forças. E o inimigo estava querendo se aproveitar disso, porque por 10 vezes a Bíblia diz, nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Eles começaram a falar, estamos cansados. Agora nesse cansaço, nessa parada, vai ser fácil ele nos atacar. Irmãos, o inimigo ele é covarde mesmo. Ele quer esperar a gente cansar. Ele quer esperar a gente desanimar para avançar. Mas o que a gente tem que fazer, irmãos, quando isso acontece? Neemias 4,13. Porque é possível se cansar na caminhada. Quem entendeu? É possível, irmãos. É melhor reconhecer que está meio cansado e pedir ajuda do que continuar de qualquer maneira. Do que continuar com fraqueza, aí começa a se queixar. Eles começaram a falar, eles vão vir contra nós, a gente não vai dar conta. Porque uma pessoa cansada, irmãos, uma pessoa que às vezes fica pessimista. A pessoa começa a falar coisa que não convém. Uma pessoa cansada, desanimada, começa a achar o inimigo mais forte, mais poderoso, começa a achar o inimigo com muito mais intensidade. Vocês lembram dos 10 espias da época de Moisés? Eles ficaram com tanto medo que acharam que eles eram gafanhotos, irmãos. Que visão é essa? Então, no cansaço, parece que o inimigo, assim, ele tem uma proporção que a pessoa fala, acho que não vai dar certo. Acho que eu tenho que parar. Eles não tinham que parar. Eles tinham que pedir ajuda, descansar e continuar. Por isso, no versículo 13, aí começa a se mudar a estratégia da construção. Presta atenção, irmãos. Você está fazendo algo para Deus, mas vai chegar um momento que você vai ter que mudar a estratégia. Quem entendeu? Deus vai mudar a estratégia. Se você falava muito, às vezes a estratégia fala menos. Se você falava pouco, a estratégia fala mais. Se você fugia, a estratégia agora é comparecer. Se você muitas vezes, ontem eu fiz 40 dias sem Instagram. Vocês sentiram minha falta no Instagram? Sentiram nada. 40 dias, irmãos, eu tinha tanta mensagem, irmãos, até aumentou em seguidores. Acho que eles pensaram, o que está acontecendo? Está sumida. Curiosidade, né, irmãos? Aí eu apareci hoje lá postando. Irmãos, olha, teve gente, olha, até professora, empresário começou a me seguir. Eu falei, credo, eu conheço essa mulher aqui. Eu falei, ô louco, até ela tá me seguindo? Irmãos, eu acho que eles ficaram preocupados. Eu tava naquele nome bonito. Como que é o nome? Low profile. Eu tava com esse nome bonito. Então, o que aconteceu? A gente muda a estratégia, irmãos. Muda a estratégia. Eu ouvi alguém falar, alguém desse povo que treina os outros aí que diz, fique 30 dias online. Não, online não, offline. 30 dias. Eu não estou dando aqui para vocês nenhuma direção. Mas eu percebi que funcionou. Irmãos, eu não via nenhuma notícia. 40 dias sem saber de nada. Porque eu já não assisto televisão, não assisto jornal, não vejo. E ainda eu fui além. No YouTube eu não ouvia pregação, que eu gosto. Então, tudo que eu estou pregando aqui, irmãos, é tudo aquilo que eu oro, que eu busco, que Deus fala comigo. Eu não vi pregação, tem pregadores que eu gosto, que eu admiro, que eu vejo, que é usado por Deus. Nada. Era louvor. Decorei quase uma playlist lá. E ouvindo algumas coisas de organização que eu ouvi. E tirei o glúten e tirei a lactose. Aprendi a fazer um monte de bolo sem glúten. Quem tem problema de celíaco pode falar comigo. E eu comecei. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Os primeiros dias foi fácil, não. Meu dedinho ia lá no Instagram, eu voltava. Eu falei, eu tenho que tirar esse ícone da frente da tela. Eu fiz isso, irmãos,
40 dias ontem. E hoje, eu não sabia que ia coincidir, daí coincidiu com o culto de mulheres, hoje eu repostei, gente, bem lindas lá. Então, eu mudei a estratégia, irmãos, e funcionou. Funcionou. Minha cabeça, irmão, ficou tranquila, eu não sei quem está preso, quem está solto. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei nada, irmãos. Eu estou feliz, porque eu falei, meu Deus, eu dei uma desintoxicada. Né? Então, eu quero dizer para você que tem um momento que vai ter que mudar a estratégia. Vai ter que mudar a tua oração, vai ter que mudar. Sabe aquela oração, Senhor, tem misericórdia. Ele já teve, irmãos. Começa a falar, Satanás, sai agora. Eu estou te mandando sair. Quem entendeu? Tem que mudar a estratégia. Que se mesmo jeitinho, quando muda a guerra, irmãos, tem que mudar a estratégia. A gente diz algo. Quando vem uma unção nova sobre a nossa vida, irmãos, de brinde vem um demônio novo. Sabe por quê? Porque aumenta a unção, aumenta a perseguição, aumenta a batalha. Então tem pessoa que quer enfrentar o inimigo hoje, com aquele mesmo nível que enfrentava 10 anos atrás. Você não vai vencer, irmãos. Você vai só se manter. Você quer só se manter ou você quer avançar? Então muda o nível. Muda o tipo do jejum. Faz 3 dias na água para você vencer a morte. Se você quer avançar esse nível, vai ter que mudar. Não vai dar mais para ser esse tanto. Esse tanto de busca, de santidade, já não cabe mais. Ó, tem que mudar. Mudou o nível, irmãos. Mudou o nível. Mudou o nível. Quem entendeu? Então agora tem que mudar a estratégia. Primeira coisa que Neemias faz para mudar a estratégia, já que os carregadores estavam cansados, desanimados, achando que ia ser invadido e a obra ia parar. Versículo 13 diz assim: então pus o povo por famílias. Olha que lindo, irmão. Aí põe a família no jogo. Quem entendeu? Esses inimigos teus aí, da tua casa. Tem que pôr a família agora, irmãos. Amém? Agora põe as famílias. E diz aqui, ó, pus o povo por famílias aos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Ou seja, agora vamos equipar a família. Porque é a família que vai guerrear. Quer entender, irmãos? Sabia que você está equipando a tua família toda quarta-feira? Quem entendeu? Você está fazendo os teus cultos bonitinhos? Tá bom. Então, esse culto, você está equipando a sua família no muro, na parte baixa. Não é para fazer coisas difíceis. Não é para pegar a criança, todo culto da família, a criança fala. A criança, não. A criança está no alcance. O jovem está em outro alcance, mulher está em outro, o pai está em outro. Quem está entendendo? Muda a estratégia agora. Põe as famílias. E sem saber disso, foi isso que Deus falou para meu marido, culto nas quartas com as famílias. E a gente, irmãos, para a glória de Deus, vamos levar avante. Porque eu não sei você, quando eu percebo que eu estou para fazer algo e vem oposição, eu penso, eu estou fazendo a coisa certa. Quem entendeu? Quando é tudo muito fácil, irmãos. Você não fica desconfiado? Aê! Essa obra é muito grande para estar tão fácil assim. Tudo vai ter oposição. Então, agora começa a pegar as famílias. E equipar as famílias. E equipa, irmãos, a tua família. Com espadas, com lanças e com seus arcos. Não é de qualquer maneira, é com equipamento, com ferramentas. Aumenta a proteção. Segunda estratégia que Neemias usa. Voltar a olhar para o Senhor e saber por quem se está lutando e construindo. Volta para o princípio. Volta. Por que eu faço o que eu faço? Para quem que eu faço o que eu faço? Tudo isso tem sentido? Está correto isso? Porque no versículo 14 diz assim: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível,
grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, por vossos filhos, por vossas filhas, por vossa mulher e por vossa causa. Ou seja, entenda para quem você está lutando e por quem você está lutando. Quer entender, irmãos? Eu luto no nome do Senhor. Para quem? Para proteger, para livrar. Eu pelejo a favor dos meus irmãos. É sério ou não é? Quem mais? Pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, por vossa mulher e por vossa casa. Ou seja, você tem muitos motivos para não parar a obra. Quem entendeu, irmãos? Tem muita gente que a gente está protegendo, livrando, quando a gente não para a obra. Quem entendeu? Por quem que você luta, irmão? Só por você? Isso é egoísmo. Por quem que você luta? Só pela tua família? Também é egoísmo. Nós lutamos uns pelos outros. Quando você ora, irmãos, por um irmão, pela igreja, você está lutando pela igreja. Você está lutando pelos seus irmãos. Quando você faz algo na igreja, você está lutando pela igreja. Quando você faz algo na tua casa, você está lutando pela tua casa. Quando você faz algo por alguém da sua família, você está lutando pela sua família. É muita gente envolvida nessa guerra. Que a gente vai orar, que a gente vai proteger. A gente vai abandonar todo mundo? Vai abandonar as pessoas? Vai abandonar nossa família, vai abandonar nossa casa, vai abandonar nossos irmãos? Neemias chamou a atenção do povo, olha, presta atenção, olha por quem vocês estão lutando. Você sabia que uma pessoa que tem um compromisso com Deus e entende o chamado, ela vai superar muitas coisas, não por ela, mas por causa dos outros. Por causa dos outros. Sabe aquela mãe cansada? Fala, ai, estou cansada, mas eu tenho um filho que precisa comer, então eu vou levantar, vou fazer comida. Você está lutando pelos teus filhos, irmãos. Quem entendeu? Você está com o marido. Eu vou lutar pelo meu marido. Maridos vai lutar pelas esposas. Vai lutar pelos irmãos. E as vitórias de cada um é a vitória de todo mundo. A vitória da casa de alguém é a vitória de todo mundo. Todo mundo celebra. Então você tem mas muitos motivos para continuar a obra. Quem entendeu? Ou a nossa família está perfeita e não precisa de mais nada que a gente faça. Ou não tem mais nenhum irmão perdido, precisando de ajuda, de consolo, de conforto, de correção. É muito pelo que lutar. Quem entendeu? Muda a estratégia, muda o foco. Para de olhar só para si, para de olhar para a guerra, para de olhar para o inimigo. Olha para Deus e olha para quantas pessoas vocês estão lutando. Palavra tremenda, né, gente? Glória a Deus. Quando você, irmãos, tem uma vida que você quer andar em integridade, você pensa assim, eu estou aqui, mas atrás de mim tem minha família. Atrás de mim tem os irmãos. Eu tenho muita gente atrás de mim que eu estou representando. Eu não posso vacilar. Eu não posso agir de qualquer maneira. Eu não posso me entregar do jeito que eu quero. Eu tenho uma responsabilidade com muita gente que está atrás de mim. Quem entendeu? Versículo 15. Mais uma estratégia que Neemias colocou. Versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos o que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um na sua obra. Até os cansados. Tiraram o olho do inimigo, tiraram o olho do cansaço, a fraqueza, recuperaram as forças, olharam para o Senhor, tomaram a responsabilidade e fizeram o quê? Voltaram para o trabalho. Às vezes a tua estratégia hoje é fazer o que você fazia quando você se converteu. Às vezes a tua estratégia hoje é ser aquela pessoa de fé, de oração, de jejum, de Bíblia, de quebrantamento, de amor. Aquela pessoa que o Senhor resgatou e deu um coração novo, um espírito novo para ela. Às vezes a tua estratégia é voltar a ser aquela pessoa de antes.
Porque não existe dois amores no reino. Existe o primeiro e único amor a Deus. A tua estratégia pode ser essa. Lembrar, põe um louvor. Você já estava escutando um louvor em casa, eu falei para o Esdras, esse foi o louvor do meu encontro com Deus. Ele falou, é? Eu falei, é. Falei para ele, um dos melhores ministros para mim de louvor na época era o Degmar Marques. Esse nome, né, amor? Esse nome. Um baita do ministro de louvor ali. Mas eu achei que esse daí eram os filhos do homem. Eu falei, não, isso aqui é um outro ministro. Ministério Ouvir e Crer. Falei para ele. E esse eu estava escutando o louvor do meu encontro com Deus. Que diz, atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu comecei a me lembrar de tudo aquilo que eu vivi no meu primeiro encontro, o dia que a sarça queimou na minha frente e o Senhor me chamou. Vai buscar os louvores do início da sua conversão. Isso é nostalgia? Também, mas é voltar ao princípio. Quem entendeu? E voltar a trabalhar, irmãos. Não acabou a carreira ainda. Amém? Então a estratégia dele foi, retorne ao trabalho e volta a trabalhar, irmãos. Lembra quando Deus te chamou? Lembra quando Deus te escolheu? Lembra quando Deus te separou no meio dos teus irmãos, irmãos? Às vezes você está aqui na igreja, você é a única pessoa que está servindo a Deus aqui, irmãos. Às vezes você não é o único que toca, que canta, que dança, que prega, que trabalha, que organiza, que cuida de vidas. Você é a única pessoa. Olha que privilégio, irmãos. Porque às vezes tem até pessoa da tua família que serve a Deus, mas serve para manter a salvação, não para desenvolver a fé, inclusive na vida de outros. Quem entendeu? Outra estratégia de Neemias, capítulo 4, 16, diz assim, daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra. A outra metade empunhava as lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, aqueles que tinham cansado, lembra? Que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Irmãos, eles tinham cansado por um período de carregar, eles estavam cansados, de repente, eles retomaram e além de trabalhar, ainda estavam com armas de guerra. Dizendo, agora o inimigo não vai mais derrubar. Agora eu vou trabalhar com uma mão, mas agora eu vou guerrear com a outra também. Se eu cansei com as minhas mãos, agora eu vou dobrar a força. Quem entendeu, irmãos? Ah, Deus tem força extra para nós. Deus tem força extra. Deus, essa palavra é para você. Deus tem força extra para você. Quando você achou que as tuas mãos caíram, fraquejaram, eu falo, não, eu tenho mais ferramenta, eu tenho mais capacidade. Vai ser a pá de uma mão para você trabalhar. E a outra vai ser a espada para você guiar. Porque você não vai mais cair na cilada do inimigo. Glória a Deus. E diz mais aqui, irmãos. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a sua cinta, e assim edificava o que tocava a trombeta estava junto de mim. Ou seja, um povo trabalhando e quem tocava a trombeta para anunciar, para chamar, estava perto de Neemias. Porque era muita gente trabalhando. Então, para poder alcançar outro, não tinha microfone, não tinha celular, né, irmãos? Não tinha como mandar um WhatsApp. Tinha que ser na base da trombeta para convocar o povo. E quem tocava a trombeta estava do lado de Neemias. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra. E nós estamos no muro muito separado, longe um dos outros, porque era muito extenso. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Ou seja, quando vocês ouvirem a trombeta, venham todos para cá. Porque vocês vão ver Deus trabalhar por nós agora. Irmãos, Deus só trabalha para quem trabalha, irmãos. Deus trabalha a favor de quem trabalha. Porque Deus tem cuidado com seus trabalhadores. Aleluia! E diz mais. Assim, olha que lindo. Trabalhávamos na obra. E metade empunhava as lanças desde o raiar do dia
até o sair das estrelas, irmãos, o dia inteiro. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo, cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Vigilância e prudência total agora. Agora a gente deita, vestido, pronto, preparado para a obra do Senhor, amém, irmãos? Isso se chama prudência. Vou deixar a arma aqui do meu lado direito, precisou, eu uso. Quando a gente diz um termo, não abaixa as armas, é nesse contexto, irmãos. É estar pronto, vigilante. Está ali. Amém? Porque para fazer a guerra, irmãos, precisa de prudência. É necessário pedir por fortalecimento. Irmão, se você está aqui essa noite e reconhece que você estava aqui nem os carregadores mais enfraquecidos, irmãos, faz que nem Neemias, pede força. Neemias 6:9 diz aqui, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Então, dizendo, não vai continuar, você não vai. A obra que você começou vai ser uma obra inacabada, você vai deixar pela metade. Mas Deus falou, não, Senhor, fortalece as obras das nossas mãos. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Tenho mais texto para pregar, mas eu creio que você já foi edificado, amém? Eu sei que essa palavra foi muito forte para mim. Porque a atitude de Neemias lá na frente, ele não desprezou as artimanhas, ele clamou, Senhor, fortalece as nossas mãos. Fortalece as obras nas nossas mãos. Irmãos, este lugar aqui, nós estamos tendo a graça de ver muitas pessoas se levantando na obra de Deus neste lugar. E isso é algo extraordinário. Mas tem algo além que Deus está fazendo no nosso meio e vai continuar fazendo. É fazer pessoas retomar a obra. Retomar aquilo que um dia começaram. Há alguns anos atrás eu tive um sonho. E eu estava numa rua com muita gente, muita gente. E tinha um homem de Deus dessa nação escondido numa parede. A hora que eu passei, eu vi esse homem de Deus e disse para ele assim, oi, tudo bem? E ele falou para mim, você me viu? Ou seja, a multidão que andava na rua não viu ele, eu vi. E eu contei para ele assim, eu gostaria de abrir um centro de reabilitação de líderes. E eu falei para ele o que eu queria com aquele centro, que era pegar pessoas que cansaram de fazer as coisas, desanimaram, enfraqueceram, e fazer elas voltar a fazer o que elas faziam. E eu me lembro das dinâmicas que eu fazia, eu me lembro que era uma chácara, e nessa chácara tinha vários lugares de treinamento. E esse homem de Deus falou assim para mim, só porque você quer fazer isso, Deus vai te dar. E esse sonho queimou no meu coração por muitos anos. Porque eu falava, Senhor, como que a gente vai reabilitar pessoas à obra? Como que a gente vai fazer pessoas voltar a fazer o que faziam? Reabilitar é habilitar de novo alguém que já foi habilitado um dia. E eu não digo só para fazer a obra de Deus, muitas vezes para ter os valores que tinha, os princípios que tinha, a confiança. Às vezes Deus falou algo, a pessoa deixou no esquecimento. E eu me lembrei disso lendo Neemias. E para mim esse centro de reabilitação de líderes é este lugar.
Então tem uma unção para reabilitar. É fácil, irmãos? Não é fácil. Voltar a fazer aquilo que se fazia, recomeçar, não é fácil. Mas Neemias nos ensina estratégias para fazer voltar. E eu quero nessa noite orar por você. Porque o meu coração, e eu sei que o coração de muitos aqui não é apenas que você venha estar feliz, mas que você volte às primeiras obras. Que você volte a praticar as primeiras obras. Porque quando alguém para de fazer as primeiras obras, as obras corretas, alguma coisa aconteceu. Mas para continuar fazendo, Deus vem e intervém. E essa vai ser minha oração essa noite. Eu vou orar para que o Senhor fortaleça as tuas mãos. Amém, irmãos? Eu vou orar para que você vença o espírito da zombaria, a afronta, o desprezo. É muito triste quando você vê pessoas zombando de alguém, de uma unção, de um chamado. É muito triste ver a pessoa zombando de algo que é de Deus, irmãos. É Deus que está fazendo. As pessoas zombam. Mas eu quero dizer para nós essa noite, temos que tirar os olhos dos zombadores e colocar os olhos no Senhor. Nesse temível Deus que sempre nos dá a vitória. Então, eu não gostaria que você se culpasse por ter parado ou por ter desanimado. Eu gostaria que você se motivasse a fortalecer as suas mãos. Amém? Não é para te condenar, não é para te acusar, não é só para expor a situação, é para uma cura. É para um retorno. É para algo maior. Muitas vezes você já ouviu, Deus já te deu dons, talentos, habilidades que faz tempo que você não usa. Ferramentas de trabalho, irmãos. Ferramentas de trabalho. Nosso trabalho na obra de Deus nunca vai ser sem recursos. Tem recursos. Deus já falou, Deus te deu. Muitas vezes não deu certo de primeira, não soube manusear de primeira e desanimou. Que você retome de novo essas ferramentas de trabalho. Que você retome de novo esses recursos que o Senhor já deu. Neemias aumentou a ferramenta do povo. Colocou lanças, arcos, colocou espadas. Ele aumentou os recursos, ele aumentou a ferramenta de trabalho. E eles estavam usando. Hoje o Senhor quer aumentar também as ferramentas do nosso trabalho, irmãos. Não importa o que você faça, você tem recursos disponíveis para o que você faz. Seja ser uma dona de casa, seja ser um empresário, seja ser um funcionário, não importa a área, Deus tem ferramentas para você continuar. Se você cansou, desfaleceu, Ele te fortalece. Deus não vai abandonar os seus trabalhadores. Ele vai te dar. Amém, irmãos? Então feche os seus olhos, vamos orar. Vamos orar. Eu tenho certeza que Deus tem para nós. Muitas vezes já recebeu uma unção de cura, uma unção de libertação, uma unção de restauração. Te deu algo lindo. E o inimigo, ele foi lá nessa unção, ele foi lá nesse dom, ele foi lá nessa habilidade para te enfraquecer. E você não se sente mais digno de usar isso. Não se sente mais digno de manusear. O Senhor não volta atrás. A Bíblia diz que os dons do Senhor são irrevogáveis. Ele te deu, Ele vai manter. E eu sei disso. E nessa noite, irmãos, se você precisa de uma unção nas tuas mãos, de fortalecimento, eu quero ungir as tuas mãos. Eu quero ungir as tuas mãos. Se você quer essa unção de fortalecimento, irmãos, eu sei que é Deus que vai fazer. E nós vamos selar esse momento. Eu vou ungir as tuas mãos. Então fique na liberdade de vir aqui na frente. Aqui na frente. E nós vamos ungir as suas mãos. Venha, venha, irmãos, venha. Não é vergonha dizer que cansou, que enfraqueceu. Não é vergonha, irmãos. Não é vergonhoso dizer, olha, eu cansei, eu trabalhei.
Eu tinha habilidade, mas eu cansei. Hoje o Senhor te chama de novo. Ele te convoca de novo. A obra, irmãos, não parou, irmãos. A obra não parou. Vocês são importantes para a obra do Senhor. Às vezes você não está lutando mais pela tua família, não está lutando mais pela sua casa, pelos seus irmãos, pelo seu marido, pela sua esposa. Volte a lutar, irmãos, vale a pena. Volta, não acabou. Você quer te fortalecer. Ele quer aumentar as ferramentas, a estratégia da sua vida. Ainda que o inimigo veio, zombou, riu, viu você desistindo, mas ele vai ver Deus te levantando também. Ele vai ver Deus te restaurando também, porque é Deus que faz. Olha, baraga chega, ramanai, onde canta na baraga cheia. Ora, mamãe, baraga cheia, baramanai, canta na baraga cheia. Ora, baraga cheia, baraga cheia. Pai, em nome de Jesus, recebe essas pessoas aqui, Senhor. Você conhece a história delas, Pai. Você sabe que elas trabalharam, que elas se esforçaram, mas elas cansaram por um momento. E hoje, fortalece. Olha, baraga cheia, fortalece, e vergonha o inimigo saia nessa noite. Olha, baraga cheia. Volta as primeiras obras. Volta a crer, volta a lutar. Vale a pena, receba. Olha, Senhor, agora põe a tua mão nessa alma, nesse coração, nessa mente, e arranca agora. Arranca a zombaria, arranca a afronta, arranca agora o desânimo, arranca agora as palavras de desprezo, escaibo, arranca da alma deles agora, arranca o trauma, arranca o trauma, arranca o veneno do inimigo, arranca agora da mente essa limitação, esse medo, esse bloqueio, isso que o diabo colocou, essa fraqueza e mentira do diabo. Você vai conseguir, não é fogo de palha, não é por um momento que você vai conseguir. Você vai conseguir porque Satanás está amarrado. Espírito da zombaria, agora você está amarrado. Espírito que se levanta contra toda a obra do Senhor. Traga agora o teu mão. Traga agora. E você vai sair. Solta dela. Espírito do engano, da mentira. Solta. Nós damos uma ordem, solta. Arranca essa algema. Arranca esse ferrolho. Arranca esse decreto que você falou para você.